Fala, turma! Sejam muito bem-vindos ao Pode Sonhar, o podcast que é a casa do empreendedorismo jovem brasileiro. Lembrando que o Pode Sonhar é mais uma produção Doxa. Te convido a conhecer mais sobre o Doxa no www.canaldoxa.com.br. E hoje estamos aqui com um convidado muitíssimo especial, o Hernani, que é fundador do The News. Hernani, muito obrigado por ter aceitado o convite de estar aqui conosco, compartilhar todo o seu aprendizado, sua jornada. Eu é que agradeço, Miguel. O prazer é meu e fiquei super feliz com o convite. E a gente já se conheceu, né? Se conhece aí por uma ocasião super legal. Então, acho que poder vir aqui ser útil para o pessoal, conversar é um prazer. Ainda mais com um cara igual você, que eu gosto tanto. Oh, feliz, Hernani. Eu que fico feliz. Gratidão, cara. Boa. E a gente sempre gosta, Hernani, de começar o Pode Sonhar com uma dinâmica, praticando nos nossos convidados a concisão inteligente. Então a gente pede para os participantes resumirem o negócio ali, o The News no caso, em até 140 caracteres em um tweet. Eu posso te convidar para ler aqui o que vocês mandaram para a gente? E foi um pouco diferente, né? Que foi na perspectiva de um leitor, mas super legal. Isso foi legal, porque quando você falou dessa dinâmica, eu achei muito interessante, porque você faz com que a gente seja objetivo na definição. E aí ontem a gente olhando o Twitter do The News, a gente acabou vendo a forma como um leitor escreveu sobre o produto. Excelente. E aí aleatoriamente falei com os meninos, falei, olha, no escritório, olha, dá uma olhada nisso aqui, que legal. É isso. Aí eles tiveram a ideia de falar, poxa, vamos levar isso no Pode Sonhar amanhã. Então, acho que as pessoas vão conseguir entender disso, mas entender lendo isso, mas é incrível, abre aspas, né? Incrível como eu fiquei viciado na newsletter do The News. Sempre tive preguiça de ler esse tipo de conteúdo porque achava cansativo e nada intuitivo. E agora recebo um e-mail deles todos os dias às 6h06 da manhã com as principais notícias do dia. Já virei fã e um coraçãozinho. Foi isso que esse leitor colocou. Excelente, nada descreve melhor mesmo. E eu queria até começar, Hernani, com uma pergunta nesse sentido. O que é o The News, uma perspectiva mais geral, e quem que é o leitor? Quem que é o leitor típico de vocês? Boa. O The News, ele é uma empresa de mídia, se a gente for traduzir um pouco isso que a pessoa falou, né? Ela está falando de uma newsletter em específica, que é a The News Jornal, né? O jornal. Mas a gente considera o The News como uma empresa de mídia que começou contando as notícias, e o contando é importante porque escrever notícia, relatar fatos, muita gente já fazia. O que a gente fez lá no início foi, olha, existe uma maneira legal, que pode ser até um pouco divertida, mas uma maneira digestible de você ler o que está acontecendo e entender o que está acontecendo no mundo hoje em dia. E aí a gente conta as notícias. Isso é muito importante, porque na hora de escrever, a gente fala, escreva como se você estivesse contando para alguém. Onde isso reflete na ponta, Miguel? Eu vou chegar aqui e vou comentar com você sobre algo que aconteceu. Eu falo, poxa, você viu que a empresa X comprou aquela empresa Y? Você viu que a Apple mandou o pessoal voltar para o escritório? Esse é o tom. Esse é o tom. Perfeito. Coisas que você pode contar dessa maneira, e não aquela coisa complexa, chata. Então, a gente começou com notícias, depois a gente começou a ver que existia uma demanda grande, por exemplo, dos nossos leitores para entender sobre tecnologia e negócio. E a gente criou o The Business, que é um caderno especializado que fala só sobre negócio e tecnologia. Aí a gente começou a entender que, poxa, tem demanda para esporte aqui. Aí a gente foi e colocou o The Champs, que é um caderno de esporte. Cada newsletter tem sua frequência e cada newsletter também tem sua peculiaridade. O The Stories, por exemplo, que conta histórias de amor dos leitores, ele é enviado aos domingos, uma vez por semana. Não é uma newsletter diária. Todo domingo o pessoal acorda com uma história legal ali de algum leitor ou leitora que está contando ali, quer mostrar o que aconteceu. Então, The News é essa empresa de mídia que vai atendendo às necessidades da audiência de se informar, de conhecer e aprender coisas novas. Animal. E hoje vocês estão com esses 4 cadernos que você citou. Exatamente, esses 4 cadernos. Esqueci de falar do público, mas o público hoje é focado em pessoas de 20 a 40 anos. Grande maioria. 75% da base está na nossa faixa etária aqui, de 20 a 40 anos de idade. Show. Não é que a gente não quer conversar com os demais. Inclusive, a base está evoluindo. Os meninos acompanham isso nos dados todos os dias. O pessoal está envelhecendo. Ou seja, a gente está começando a chegar em pessoas mais velhas que a gente no início nem imaginava, né? A gente achava que talvez fossem pessoas que a gente não ia conseguir atingir e a gente falou, poxa, as pessoas estão gostando também. Então acho que tá sendo legal esse processo aí de começar a percorrer por diferentes faixas etárias, porque aí entra no tom, temos que mexer em várias coisas.
Sensacional. E, pô, o The News é sensacional, eu sou leitor e é incrível como o tom foi, tipo, pegou, assim, como realmente parece que tem um amigo seu, alguém que você conhece, é íntimo, conversando com você, contando aquilo de uma maneira super leve, não nada denso, como você costuma ver por aí, e depois do The News até surgiu um fenômeno aí, de várias outras, você mesmo já viu você falando sobre isso, Hernani, de várias outras newsletters surgindo como The alguma coisa e com tom de voz até bastante semelhante. E eu queria entender um pouco como foi esse processo de criação do tom de voz, do que é só do The News, sabe? Do que pertence ao The News. Olha, eu acho que partiu muito de um produto que quem escreve tem que querer consumir também. Tá. Acho que essa é a premissa. Qual que é o tom de voz? Poxa, o nosso. E por isso que a gente começou a atrair pessoas da nossa idade, nossa faixa etária, que não estão tão dispostas a procurar no noticiário e entender de termos complicados e começar a olhar coisas e falar, poxa, isso não é minha praia. Eu não me sinto bem lendo isso. Sim. E a gente sempre fala, ler notícias não precisa ser chato. Se informar não precisa ser chato, pode ser legal. Então acho que partiu daí, e aí falando sobre o que veio surgindo, acho que vejo com bons olhos. Bons olhos no sentido, é um mercado que para muitos tinha acabado, né? Acho que muita gente fala, poxa, e-mail marketing, newsletter, e-mail, isso não é um veículo, não é um formato que as pessoas querem acompanhar mais. Tipo, você vê e-mail, tem isso, né? Tipo, exatamente, você ainda abre e-mail e tal. Só que a gente entendeu muito bem como potencializar esse formato. Hoje a maioria dos leitores do The News, eles têm o arroba, né? O e-mail, o arroba do e-mail é cadastrado e vinculado a uma empresa. Ah, não é @Gmail. Não necessariamente, a maioria é corporativo. Por que isso é interessante? Porque a gente para pensar que a pessoa vai ler no momento que ela acorda, vai para o trabalho ali, ela fala, olha, eu começo a ler em casa, depois eu continuo lendo o resto no trabalho, ou não, eu chego no trabalho e é a primeira coisa que eu faço. Então acho que a gente entendeu a jornada desse usuário e construir um produto para eles. Isso se tornou um ritual, né? Exatamente. Se tornou um ritual na rotina de várias pessoas, começar o dia bem informado lendo The News. Bem e informada, porque as duas coisas importam. Não é bem informada, é bem e informada. Porque muitas vezes você entra num jornal, você vai ler uma notícia e vai acompanhar, e você sai pior. Você fala, puxa, só isso, tragédia, é só... É verdade. Então verdade. O bem é para a pessoa se sentir bem, feel better. Que massa, que da hora isso, sensacional. E eu queria explorar também, Hernani, como é que foi o comecinho? De onde veio a ideia do The News? Como é que foi a primeira edição ali que você escreveu? Todo mundo romantiza muito esse primeiro momento da ideia, né? Mas a história do The News, ela não é tão romântica assim, não. Eu tinha outro negócio que estava construindo com um time fantástico, com outras pessoas, e ele dependia de interação humana. Boa. Um negócio de tecnologia, era um aplicativo. Pandemia veio e acabou com esse negócio. Acabou com o movimento de pessoas. Então não tinha bar aberto, não tinha evento, não tinha interação entre pessoas. Você ia no supermercado só. Então nesse início de pandemia, o nosso negócio, né, o nosso antigo negócio, ele acabou. Entendi. E aí foi meio que na terça a gente entrou em lockdown. Então lockdown mesmo, fechou tudo. E a gente foi convidado a não voltar para o coworking que a gente trabalhava. Olha, a partir de amanhã a gente não vai abrir, porque não pode mesmo, então vocês têm que voltar. Isso numa terça-feira. Cara, voltei. Lá no comecinho da pandemia. Comecinho. Março de 2020. Certo. E aí, eu cheguei em casa nessa terça-feira, olhei o noticiário, tava caos, era um caos, assim, né? E a mídia precisava fazer isso naquele momento, porque tava todo mundo um pouco sem saber o que seria o coronavírus. A gente não sabia o que seria. Tinha gente que falava que era 1 mês, tinha gente que falava que era 3, tinha gente que falava, cara, são 12. Eu fui lá voltei pra minha cidade lá, tava aqui em São Paulo, com a mochila nas costas, falando, semana que vem eu volto. Exatamente. Muita gente pensou assim. Então a mídia precisava mostrar, de certa forma, naquele momento, os grandes veículos, como é que a coisa estava lá fora, para as pessoas terem uma dimensão do que estava acontecendo. Tá. E aí na terça eu lembro que eu fui dormir meio chateado. Falei, poxa, esse negócio é estranho isso, nunca passamos por isso, o que será que vai ser? Quarta-feira eu acordei,
E nisso os clientes dessa outra empresa já tinham falado, cara, não vai ter contratação mais, pode parar, não vamos fazer nada. Na quarta eu acordei e falei, o que eu vou fazer? Preciso fazer alguma coisa. Não tem e-mail para responder dos clientes, não tem venda para fazer, não tem rotina, organização. Acordei, passei um café, liguei o jornal, Bom Dia Brasil, adorava o Chico Pinheiro, adoro ainda. Liguei o jornal e passei um café, sem açúcar. Coloquei o café do lado do computador, falei, deixa eu abrir aqui e ver o que eu posso fazer. E abri meu e-mail, falei, beleza, deixa eu ler uns e-mails que eu tenho aqui que eu não tinha conseguido acompanhar antes. E fazendo isso, eu vi algumas newsletters que eu assinava e dei uma atenção maior. Quem está lendo vai entender. Às vezes você abre o The News e não é o tipo de leitor que a gente gosta, né? Até por engajamento, mas você abre o The News e corre o olho. Você passa ali e não lê com tanta atenção, com tanta profundidade. Eu era assim com outras newsletters lá de fora. Então, 3 particularmente que eu adorava. Robinhood, Morning Brew e The Hustle. The Hustle é animal. Né? Eu adoro. Adoro as 3, sou leitor das 3 até agora. As outras eu não conheço. Até hoje. Não, mas vale a pena, vale a pena. É muito boa. São muito boas. Cara, e aí vi essas 3. Legal. E falei, poxa, não tem uma dessa no Brasil. E se? E se? Acho que o empreendedor tem que partir muito do e se. E se eu pudesse melhorar isso? E se eu pudesse criar isso? E se eu pudesse resolver esse problema? E se eu pudesse criar um podcast e trazer pessoas aqui para falarem sobre histórias de empreendedorismo e inspirar outras pessoas? Que é isso que você está fazendo. Aí eu perguntei esse se e falei, dá para criar hoje? Aí eu olhei ferramentas gratuitas. Boa. Peguei essas newsletters, um compilado delas, e naquela quarta-feira, primeiro dia de quarentena, eu fiz a primeira edição. Nossa, sensacional. Gastei umas 12 horas para fazer isso, o dia inteiro. Comecei ali 8 da manhã, 8 horas da noite ela estava pronta. Fiz a primeira e falei, poxa, não foi um bicho de 7 cabeças. Deu certo. Não, só 12 horinhas. Né? Só 12 horinhas. E aí mandei, E aí mandei para uma lista que eu tinha de e-mails, mandei para essa lista de 200 e poucas pessoas, mandei para algumas pessoas para elas darem uma olhada, revisarem e tudo mais. Uma delas virou sócia, depois o Matheus, depois que ele viu, falou, poxa, revisou, gostou. Um abraço para o Matheus. Abraço para o Matheusito. E aí, cara, o que aconteceu? Eu simplesmente mandei para essa lista. E a turma falou, gostei. Manda de novo amanhã. Falei, não dá para parar. A turma gostou. E aí a gente tinha a ferramenta, comecei com o Substack, então dando o caminho das pedras aí para leitor, para quem tá ouvindo a gente. Cara, foi assim, ferramenta gratuita, total de R$0, logomarca criada no Canva, até hoje é a mesma. Nossa, muito massa. Domínio do site comprado no Registro BR ali no mesmo dia e foi assim. E aí saímos desses 200 e hoje estamos aí com mais de 1 milhão de leitores, quase 2 se somarmos todos os cadernos e um time maravilhoso aí que faz isso acontecer. Então, abraço para a turma que está aí. Eu apareço nesses podcasts, nessas coisas, mas na verdade não estou sozinho não. Tem muita gente que está carregando o piano junto comigo. E a turma é boa, Hernani. Eu tenho o prazer de aprender com grande parte do time tete a tete ali no dia a dia, eu especulo, aproveito, procuro absorver os ensinamentos lá, que a turma muito valiosa que vocês estão fazendo é simplesmente espetacular. E tipo, a história de pôr a mão na massa no mesmo dia já é uma baita lição de empreendedorismo, sobre saber executar. O planejamento é importante, claro, não vamos desmerecer isso, mas o executar é o que movimenta as coisas, né? Cara, eu acho que se você não dá o primeiro passo e perde essa faísca daquele momento que a ideia vem e você fala, poxa, e se eu pudesse fazer isso? Não deixa para deixar o e se para depois. Cara, você tem uma ideia? Pensa na forma mais simples de começar. Boa. E gratuita mesmo, não preocupe em gastar muito. É claro que existem negócio e negócio, né? Não posso ser displicente de falar que tem... Sabe, o cara quer começar uma indústria, não dá para você começar sem investimento alto, beleza, tudo mais. Mas, cara, se você quiser começar um negócio hoje em dia de tecnologia, audiência, igual a gente está fazendo aqui, você consegue. Você consegue. Então, acho que o primeiro passo, eu vejo que ele é o mais importante, porque sem ele nada acontece. Boa. E se a pessoa deixa a faísca passar, deixa para depois. O depois às vezes vira nunca. Boa. Né? Então acho que o empreendedor, o grande gatilho inicial é esse de não perder a oportunidade. Boa. Excelente. E Hernani, eu tive o prazer de ser seu aluno, né? Ainda sou. E eu lembro até hoje, muito sobre isso que a gente está conversando, da sua última aula da Link, que acho que você procurou incentivar
isso na gente, tipo, do gatilho de começar as coisas, e que depois ali que você faz o primeiro passo, existe a inércia, né? Que as coisas costumam andar, depois você coloca o corpo em movimento, as coisas vão andando com mais fluidez. Eu lembro também de um workshop na nossa semana, na Business Week, lá da faculdade, de Canva. Você mostrou como você criou a logo do The News, uma coisa tipo, super simples, mas que pode ajudar vários empreendedores aí que estão com um sonho, que estão com o objetivo de começar um negócio a darem esse primeiro passo. Né? A pessoa precisa começar. E que legal, cara. Acho que isso é uma surpresa muito positiva, viu? Acho que a jornada como professor, né, que eu tive o prazer de poder participar da Link, cara, e ver você falar de uma aula em específico que eu dei, poxa, isso é super legal. Sinal que fui útil lá e que o impacto foi positivo. Mas naquela aula, acho que eu lembro, se é que eu tô lembrando, eu mostrei vários modelos de empresas lá fora. Para quem tá em casa aí lembrar, o que eu fiz? Peguei, cara, várias empresas brasileiras de sucesso e a companhia... sei lá, a copycat super semelhante dela lá fora, na Europa e nos Estados Unidos. E tem um conteúdo legal, depois vale a pena até deixar pra turma, mas em 2000, o cara do SoftBank, o que investiu no Adam Neumann lá, me ajuda a lembrar o nome dele. O japonês. O Son. Boa, valeu pela cola, Bruninho. Cara, ele tinha uma teoria, e essa teoria em 2000, hein? 2000, que ele falava que a tecnologia, o mercado de tecnologia, primeiro ele começa nos Estados Unidos, aí ele é exportado para a Europa, Japão, depois ele vem para a América do Sul. Isso tá, para a turma procurar, isso está no reporte anual do SoftBank para investidores, eles mostrando para os investidores a tese de investimento deles em 2000, pô. O cara falando isso há 22 anos, que a indústria de tecnologia primeiro ia ser criada na América do Norte e depois replicada para o mundo inteiro. Então, eu acho e acredito fortemente nisso que bons negócios aqui podem ser réplicas de modelos lá fora. Como é o The News, por exemplo. Como é vários negócios que você pode pensar, sei lá, pensa em podcast. Quando o podcast bombou, esse formato que a gente está conversando aqui, ele existia lá fora. Então, para quem quer empreender, às vezes muita gente fala assim, né, Miguel? Pô, não tem ideia, cara. Pô, não tem ideia. Olha lá fora, vê o que funciona. Olha aqui dentro no Brasil, vê o que funciona e fala, como é que eu faço um pouquinho diferente? Não é só copiar. Você tem que pôr o seu DNA, o seu tom, certeza. Né? Então, acho que vai por aí. Boa. Excelente, cara. Esse aprendizado me marcou muito, que eu estava exatamente nessa fase, queria começar algo, não sabia por onde, e então foi uma faísca ali que foi muito importante para mim no momento. E até eu queria te perguntar, Hernani, tipo, lá no comecinho, quando você estava lá na Link dando aulas, eu tive a oportunidade de conhecer um EnconstruCast e tal, sua empreitada nos podcasts também, que inspirou grande parte do que a gente está criando aqui, está desenvolvendo. E você sempre nos passou muito nas aulas de People Skills e no próprio podcast sobre desenvolvimento pessoal, um tema que sei que te fascina, que gosta muito. E eu queria, se você pudesse listar uma People Skill, uma habilidade que te trouxe até onde você está hoje, o que você diria? Bom, essa é uma bela pergunta, viu, Miguel? Acho que o que acontece é que em diferentes momentos da sua vida você tem que ir utilizando virtudes e people skills, habilidades, né, socioemocionais diferentes. Eu acho que tiveram momentos que eu tive que usar a minha capacidade de persistir, por exemplo. Ou seja, cara, vou apanhar aqui, vai dar errado, mas eu vou continuar. Acho que essa você usa sempre, mas assim, tem momentos que você tem que olhar e falar, agora eu preciso ser mais paciente. Poxa, por que não? Você também às vezes precisa de paciência, de esperar as coisas acontecerem da maneira certa. Fazer o seu esforço e esperar que o resto concorra para aquilo ali que você está querendo. Então acho que ao invés de citar uma, eu deixaria de recado para a turma entenda o momento que você está vivendo e veja o que é que você precisa ter naquele momento. Acho que é difícil você ter um remédio para todas as soluções. Com certeza. Mas
dentro de cada momento, você consegue olhar, enxergar e falar, cara, eu acho que eu tô precisando de mais prudência. Legal. Eu acho que eu tô precisando de mais, sei lá, calma agora. Eu iria nessa linha. Excelente. E, Hernani, também, o The News não é seu primeiro negócio, seu primeiro projeto que envolve construção de audiências. E eu queria saber de você, sua perspectiva, o que são os pilares, até para aprender aqui como empreendedor nessa área também, para a construção de audiência. Pessoas querem falar com o público, com pessoas. Boa. Primeiro, acho que começar, como a gente já falou, acho que fala sobre alguma coisa. Às vezes, de tanto você começar a falar, você vai entender, acho que eu sou bom nisso aqui. Acho que a turma tá gostando disso aqui. Acho que isso é interessante. Tem aquela coisa da jornada do herói também, que ela é fundamental. Acho que do storytelling. Então, a pessoa que sabe contar a história e fazer essas conexões, essas pontes, isso vale muito. E eu costumo dizer também, isso em vários lugares, acho que conexão e entendimento de com quem você quer conversar. Tá. Vamos pensar o seguinte, quem é o público do Pode Sonhar, Miguel? Quem que você quer atingir? Boa. Dois principais. Pessoas que estão no começo de sua carreira, estão olhando novas perspectivas, querem conhecer empresas novas, terem para trabalhar ou para se inspirar em coisas novas. Ou jovens empreendedores, de fato, que também querem olhar, se inspirar. O The News faz muito bem isso aqui, deixa eu lá ouvir o Hernani, o que ele tem para contar, o que eu posso me inspirar. A Fabi e o Marcelito lá da Água na Caixa fazem muito bem, quero trabalhar dessa forma. Abraço, Marcelinho. Abraço. Perfeito. Aí agora eu vou te perguntar, essas pessoas que estão começando a empreender ou que já empreendem e querem se inspirar, que tipo de pergunta elas se fazem? Acho que conversando com o pessoal, será que eu tô fazendo o que eu gosto? Tipo, será que eu me encontro nesse lugar que eu tô? Essa é uma delas. Uma delas. Boa. O que eu quis mostrar aqui? Você precisa saber com quem você quer falar e entender quais são os anseios, ou seja, o que essas pessoas querem ouvir, pô. Boa. Quais são as perguntas que o seu público vai se fazer? Tá. Quando a gente vai escrever uma notícia no The News, e os meninos não me deixam mentir, a gente fala, o que o leitor perguntaria ao ler esse fato aqui? Muitas vezes o nosso texto ele é escrito continuando o raciocínio que o leitor vai ter ao ler um parágrafo. Com certeza. Então, acho que para quem está construindo, por exemplo, uma pergunta clássica no The News que vocês vão ver quando vocês lerem o produto, ou quando vocês lerem a nossa newsletter. Por que isso é relevante? Cara, se eu não conseguir sintetizar por que uma matéria é relevante para você, para que você deveria saber? Entendi. Porque eu sei que meu público não quer ler por ler. Ele quer ler e entender onde é que a guerra na Ucrânia e na Rússia interfere no negócio dele aqui dentro. Boa. Então, acho que para a construção de business de audiência, muitas vezes eu falo conexão. E a conexão passa por essas perguntas. Perfeito. Essas perguntas que dizem respeito ao que a sua audiência quer escutar. E tem outro ponto também que para mercado de audiência é fundamental. Mídia. Formato. Canal. Boa. Poxa, seu podcast pode ser o melhor, Miguel. Melhor. Mas talvez o seu público não... Tô dando um exemplo, não é o seu caso, mas talvez o seu público não queira escutar podcast, pô. O cara quer ler. É isso. Então você tem que mudar o formato. O formato importa. O formato importa muito. Certo. Pensa o seguinte, eu posso ter o melhor e-mail que existe no The News. Nosso produto é fenomenal. Só que se a tagline do assunto for errada, eu posso perder. O cara não abre. É verdade. Tem muita empresa. Isso é interessante para empresas que geram conteúdo. Muita empresa, desde que a gente começou o The News e viraram nossos clientes, eles falam, pô, a gente queria começar uma newsletter. Eu falo, beleza, para falar com quem? Em qual contexto do dia dessa pessoa? Porque você quer falar com ela quando ela acorda, você quer falar com ela no meio do dia, você quer falar com ela, sei lá, no momento que ela tem uma dúvida. Uhum. Então, essa análise de contexto da audiência e do objetivo que você tem é fundamental para qualquer mídia. E quem vence nesse mercado é quem sabe se adaptar ao longo do tempo. Boa. Por que a Globo é a Globo, cara? Porque ela viu que o Big Brother estava caindo em audiência e viu que o mercado de influenciadores estava subindo. E que a turma passava mais tempo no Instagram do que vendo televisão. O que ela fez? Opa, peraí, metade influenciador, metade pessoas que nós vamos fazer ser influenciadores. Animal.
E aí a audiência, né? Então ela entendeu que o conteúdo Big Brother, ou seja, o que acontece dentro da casa, é importante, claro, mas não é só isso. Se eu não conseguir pensar num formato legal, chamar as pessoas, não adianta. Não adianta. Da hora. E Salatinha, mesmo vale para produtos físicos, tá? Vamos abrir o leque. Cara, abraço pro Gabriel e pra Pietra, inclusive, do Enlata. Me ajuda. Tá uma delícia, excelente, viu? Tá delícia mesmo. E a latinha maravilhosa, caixinha maravilhosa. Exatamente experiência. Isso. Vamos supor que o vinho seja excelente. Se a embalagem for feia, às vezes eu não vou nem querer passar na gôndola e pegar ou entrar no site e comprar. E geladinho assim, ó, ainda fica mais bonito. Mais bonito. Ó, isso mexendo não foi combinado não, hein? Isso aqui foi na... né? Essa fala aqui foi natural, mas assim, aplica pra isso, vale pra tudo. Vale pra tudo. Exatamente. Igual a primeira impressão. Falando em desenvolvimento pessoal, que é uma coisa que eu amo, pô. É o que você falou. Lá do Blink lá. Exato. Cara, tipo, não julgue o livro pela capa, mas às vezes as pessoas vão... A única oportunidade que eu vou ter é de ver a capa. E aí? Grande parte das vezes. Né? É isso. Eu só tenho tempo, hoje tá tudo tão corrido. Cara, eu vou te ver uma vez. Te vi, bati o olho, achei esquisito. Opa... É difícil, mas é assim. A primeira impressão é que fica, às vezes ela fica. É claro, não é que ela fica para sempre. Você pode quebrar. Pode. Tem estudo sobre isso, você pode quebrar. Mas talvez você não tenha a oportunidade de quebrar depois. Verdade isso. Então, acho que se aplica em tudo. Esse eu acho que é um princípio meio que absoluto. E o cuidado, você vê como isso transparece no The News, na newsletter, de uma maneira brilhante, que não só no assunto, mas no comecinho da newsletter, não sei exatamente como vocês chamam, mas tem ali aquela brincadeirinha que vocês começam, que te prende de uma forma sensacional, uma brincadeira, né? A gente gosta muito de brincar com esse título, porque é a porta de entrada. É a porta de entrada, exato. A pessoa tem que se sentir bem, igual a gente colocou a curiosidade do tubarão. Conheçam, pelo amor de Deus. É isso aí, tem que assinar. É grátis, né? É grátis, pô, é só assinar, tá lá. Só assinar, se não gostar, dá subscribe, é fácil. É boa. Você vai ter 1 dia, 2 dias de experiência ruim ali, você vai lá no fim do e-mail, clica em subscribe e pronto. Mas a taxa disso que acontece é difícil. Retenção de 98%. Animal. Isso é dado, hein? O Gão tá ali, ele puxa a minha orelha, mas é isso mesmo. Um abraço pra turma toda. Abraço pra turma. Agora os meninos chegaram aí, agora nós estamos completos. Tem uma turma aqui, prazer, velho. Tem uma turma toda. A turma de São Paulo tá toda aqui. Coisa boa. Acho que nunca teve tanta gente aqui. Não. Bom demais. Eu também nunca falei pro time desse jeito aqui, ó. Prazer imenso e responsabilidade grande. Feliz demais. E, Hernani, agora, como você sabe, a gente tá chegando num quadro do Pode Sonhar. Chegou a hora. Que a gente desafia aqui os participantes a vender um objeto inusitado, bastante inspirado naquela cena icônica do filme do Lobo de Wall Street, que o personagem interpretado pelo DiCaprio pede para um dos funcionários vender a caneta. Aqui no Pode Sonhar nós trocamos a caneta e, acho que te conhecendo, né, acompanhando aí essa trajetória, foi um objeto um tanto diferente, vamos dizer. Vamos ver. Temos pra hoje. Até cobri aqui, a turma tava doida pra dar spoiler. Eu não faço a menor ideia do que seja. Então, trouxe aqui um boné de aba reta, mas não só um boné de aba reta, um boné do Clippers, que é o maior time de basquete de Los Angeles. Não é isso, cara? Não, mas vamos lá, né? Vamos lá, vou tentar. Boa. É isso aqui, ó. O Hernani torce pro Lakers, não é isso, Hernani? O Miguel colocou uma pegadinha aqui. Eu sou fanático pelo Lakers e o Miguel trouxe um boné do rival do time, que é o Clippers. Então, que é o meu time, inclusive. É o seu time. É o meu time. É o seu time. Mas, cara, Hernani, enquanto você pensa, eu vou agradecendo aqui o pessoal que fez desse episódio possível, o pessoal da Enlata, que é essa marca maravilhosa, nós já comentamos um pouco aqui ao longo do episódio. Eles têm o vinho, o branco e o rosé. Entrem no site para conhecer, bebidaenlata.com.br, entrem nas redes sociais, produto sensacional, cheio, embalagem maravilhosa, inclusive estamos com cupom de desconto, Hernani. Isso é bom. Pode sonhar 15, então experimentem, eu tenho certeza que vocês vão curtir. Fechou?
Cara, difícil isso aqui, hein? Difícil? Primeira coisa eu coloquei na minha cabeça. Acho que tem que usar. O que você vende, você tem que usar. Mas vender um boné de aba reta do Clippers é difícil. Ô Miguel, como é que você chama a atenção quando você vai num lugar cheio de pessoas? Cara, difícil. Não acho que eu seja uma pessoa que chame a atenção. Mas como eu busco assim me diferenciar, você acha? Acho por meio da minha personalidade. Sua personalidade? Legal. Mas você acredita que sua personalidade ela pode ser manifestada por coisas e objetos que você está utilizando? Acho, acredito. Cara, com um boné desse aqui, a primeira coisa que as pessoas vão bater o olho e pensar é, cara, esse cara conhece. Primeiro, ele gosta de basquete. Eu já posso puxar um assunto com ele sobre isso. O cara gosta de NBA, Estados Unidos, então o cara é americanizado, deve falar inglês possivelmente. Se eu contar, seu nível já aumentou ali. E aí nisso, né, você já começa a falar, poxa, o boné é bonito, cara. Eu fiquei até mais bonito de boné, você fica até mais bonito. Então acho que... Que tal você levar esse bonezinho aí pra hora que você chegar e colocar? Difícil esse quadro, viu? Difícil pra caramba, cara. Não, difícil pra caramba. Pra mim é fácil, Hernani. Pô, do Clippers, lindo, vinha, pô, tá fácil. Pô, a gente pode falar dos atributos, mas eu acho que na venda, pra ajudar a turma, é mais o que isso aqui pode proporcionar pra pessoa. Legal. Eu tentei na personalidade, nos atributos do Miguel e da personalidade, porque ele falou, cara, eu gosto de destacar minha personalidade. Pô, usa o boné a seu favor. Não, foi muito boa. Que isso, foi muito boa. Eu vi uma menina vendendo mamão aqui, eu esqueci o cara. Ô Fê, você foi genial, pô. A hora que você soltou, você sabia que existe. Aí eu falei, caramba, cara, isso aqui, mas... tinha conhecimento técnico. Foi excelente aquela ali. Não vendi a altura dela não, mas cara, bom. tá feito bom. aí. E aí até ficou o convite pra turma, Hernani. Pra quem acha que consegue vender o boné do Clippers, melhor que o Hernani, manda aí pra gente comenta aí no YouTube. Comenta no YouTube aí, eu vou ler os comentários, que eu tô me perguntando ainda. O Miguel me deu tempo pra pensar e eu não consegui, cara. Não consegui. Boa. E nós vamos escolher o melhor comentário pra ler em um episódio adiante. Futuro. Boa. É isso. Pô, decepcionei a galera aí, hein? Não decepcionou, não. Tá bom. E, Hernani, eu queria falar um pouco com você também de futuro. Onde que você vê o The News no horizonte de tempo que você quiser estabelecer aí? 1 ano, 5 anos, 10 anos? Cara, primeiro na caixa de entrada de umas 10 milhões de pessoas aí, sem sombra de dúvida. 10 não, chutei, mas 10. Acho que hoje, você pensar, uma das maiores newsletters independentes aí hoje, estão mais ou menos nessa faixa. E continuando fazendo as pessoas se sentirem melhores, de alguma forma. Então, acho que se a gente pensar só no formato, a gente vai limitar. Você tem que lembrar do objetivo. O objetivo, o que a gente quer fazer, que as pessoas se sintam melhores. Feel better. É isso. Poxa, beleza. Então, como é que a gente faz e cria possíveis soluções para atender essas demandas? Boa. Então, acho que poderia traçar, né, planejamento, falar isso aqui, mas acho que é melhor dar o conceito geral para a turma e a turma consegue entender. Mas top. Certamente seremos um dos grupos de mídia líderes aí desse país, com certeza, da nova geração, isso eu não tenho dúvida. E porque a gente está trazendo pessoas muito boas para construírem isso com a gente dia após dia. Então, seremos um dos maiores. Maior, eu acho que é difícil ser, né? Acho que em tudo. Sempre vai ter alguém, sempre vai ter alguma coisa que às vezes vai conseguir te superar. Mas você tem que estar entre os melhores sempre. Aprendi isso com meu pai, ele falou, cara, o melhor você nunca vai ser. Mas você tem que estar entre os melhores. Você tem que lutar todos os dias para estar entre os melhores. Mas em algum momento de tempo, lá na frente ou não, alguém vai chegar e vai conseguir. Então acho que... E estar entre os melhores é o que te faz também melhor, né? É isso aí. Boa. E um sonho do Hernani? Meu, cara, acho que... vou falar o que eu mais gostaria mesmo. Acho que é ter uma família. Ter uma família, que da hora. Ter um filho chamado Hernani Neto. Ah, que show. Esse é um sonho mesmo. Eu quero, assim como eu chamo Hernani Júnior, eu quero ter um que chama Hernani Neto. Animal. Você foi na pessoal, eu falei, pô. Animal, cara. Eu também tenho esse sonho, compartilho de ter o sonho de construir uma família. Animal. E, Hernani, cara, a gente
Você falou muito sobre mídia, para onde a gente está caminhando, sobre BBB. Hoje, inclusive, na aula, a gente teve a oportunidade de ver lá o material que a Globo montou ali para o BBB, o material comercial, e queria entender, da sua perspectiva como empreendedor nesse setor, para onde você vê a mídia caminhando nos próximos anos aí? Pô, bela pergunta. Acho que... Primeiro, acho que com o tempo de mudança rápido como ele está, você tem fenômenos como o TikTok que colocam tudo em xeque. Boa. Ninguém nunca pensou que o Instagram poderia sofrer e veio uma rede que de repente atingiu números tão expressivos que o Instagram teve que se movimentar. A companhia mãe Facebook mudou de nome. Sabe-se lá por quais motivos. Muita gente especula, fala que, poxa, a Meta mudou porque vai investir no metaverso. Não, a Meta mudou porque queria tirar um pouco do holofote de algumas questões mais sombrias que ela tem. Cara, na verdade, eu acho que tudo muda muito rápido, todo mundo precisa se adaptar. Mas se eu pudesse, aí dando um palpite do Hernani, eu acho que vão precisar existir conteúdos para atenção plena e conteúdos para atenção dividida. Pela cara, o Miguel tá meio confuso. Vou explicar. Tá. Quando você vai ver Netflix e seu telefone toca, ou alguém te manda um WhatsApp, você acessa seu WhatsApp, entra ali e fala, cara, perdi o que tá passando na série. Você precisa voltar. Eu volto. Isso a Aninha me dá muita bronca por causa disso. É isso aí. As pessoas estão assim. Então, o que eu acho? Tá? Eu sou esse cara. O que eu vejo? Eu também, eu custo. Agora a Aninha, Hernani, ela trabalha ali, Netflix, ele faz ligação no telefone, faz tudo ao mesmo tempo. E continua vendo. E continua vendo. Mas aí depende da série, porque ela não tá com a atenção plena naquilo ali. Não se tá. É um filme que eu consigo... Se é um filme ou um programa que eu consigo assistir meio que paisagem, enquanto eu ainda faço outra coisa, sim, tudo bem. É isso. Agora, se é uma série, tipo a série, sei lá, uma série que eu adoro, que eu tô começando a ver agora. Na verdade, eu tô bem atrasado, né? Tô começando a ver Breaking Bad. Ou atrasado. Já bombou há muito tempo. A galera vê Peaky Blinders, hoje eu tava vendo Breaking Bad. Cara, se eu pegar meu celular e começar a mexer, eu perco o que tá acontecendo. E se então tem que voltar. Ali... Mas resumindo, para ser objetivo no que você me perguntou, eu acho que vão ter que existir os conteúdos de atenção plena, como o TikTok, e vão ter que existir os conteúdos de atenção dividida, difusa. Quais são alguns de atenção difusa? Existem hoje alguns? Todos da televisão, quase. Todos da televisão. Liga a Globo durante o dia. Boa. É verdade. Ana Maria Braga fica passando aí. Você vê mais ou menos. Você vê mais ou menos. Mas você tá vendo no fundo. Você tá vendo ali no fundo. O nosso spam attention como ser humano, a capacidade de atenção, hoje, nos últimos 15 anos, ela diminuiu. Hoje a gente tem menos capacidade de atenção plena do que um peixe, daqueles peixinhos laranja que você compra dentro do saquinho. Isso mostra muito sobre por que o TikTok tá bombando e por que o Netflix perde assinantes. Isso é minha teoria, tá? Você não vai achar isso em lugar nenhum. Acho que as pessoas estão começando a entender que, cara, eu preciso consumir coisas rápidas, mas tem hora que você chega em casa... Vamos supor, você chega em casa do trabalho. Cara, você não quer mesmo colocar uma série ali enquanto você está fazendo o jantar, enquanto você está mexendo com as coisas da casa. Você quer alguma coisa para você ficar escutando. Um podcast. Pode ser um podcast, por exemplo, tá bombando. Então, esse tipo de conteúdo que pode estar em segundo plano, eu acho que isso aí vai ser tendência. Legal. Eu enxergo isso. Que da hora. Posso estar enxergando completamente errado, mas... Acho que a mídia vai por aí, esses conteúdos de second screen, e acho que tem muito disso aí para ser construído. Muito, e até se for parar para pensar, refletir sobre isso, o Spotify, uma música, é um conteúdo de atenção difusa. E talvez o Spotify esteja como estratégia de transformar isso em atenção plena. Por que será que ele colocou vídeo? Exatamente, e pode YouTube, ser. por que tem o Premium e você pode sair do aplicativo e fazer outras coisas? O YouTube talvez queira ir para difusa. Faz muito sentido. Exatamente. Faz muito sentido. Exatamente. Mas é uma incógnita. Acho que se eu tivesse a resposta para isso aí na ponta da língua, eu já estaria
resolvendo. Mas eu tenho os cheiros, a gente enxerga os lapsos e tenta correr atrás deles enquanto é certeza. tempo. É isso. E, Hernando, queria muito saber também o Denilson cresceu muito rápido e quais foram algumas dores de crescimento que o Denilson enfrenta e como que vocês trabalham para mitigar essas dores? Boa. Cara, acho que primeira delas acho que é cultura. O Denilson começou, que eu vou explicar, o Denilson começou virtual. Começou remoto. E depois de mais de um ano é que uma edição foi feita com as pessoas que estavam escrevendo dentro do mesmo ambiente, fisicamente. Top. E conforme você vai crescendo um negócio, você vai misturando personalidades, você vai trazendo ego, você vai trazendo várias pessoas que estão em frequências diferentes e o seu trabalho como líder é conseguir fazer com que essas frequências se alinhem e que você mantenha um direcionamento, que você dê a direção. Boa. A cultura eu acho que está muito nisso, manter todo mundo na mesma harmonia, na mesma frequência. É isso. Igual numa festa, você não pode ter a festa tocando, a banda principal tocando samba e uma outra tocando rock and roll ali, não mistura, não dá. Então acho que precisa estar alinhado. Essa é uma dor de crescimento que eu acho que a gente está tendo conforme o time vai crescendo. Outra é tirar da cabeça a ideia de... Quando a gente começa um negócio, a gente pega muitas pessoas que são inexperientes como a gente. Eu também sou, pô. Uhum. A velha história, eu tava vendo um cara falando sobre isso esses dias, de contratar pessoas que são tipo júniores. Uhum. Cara, no início isso é fundamental. Porque primeiro, você não tem dinheiro para contratar o cara que é um especialista, que já está no mercado há anos. Só que conforme seu negócio vai amadurecendo, você precisa começar a olhar e falar assim, poxa, agora está na hora de trazer um cara que já tem anos de bagagem. Sim. Mas como é que você coloca esse cara numa estrutura que você tem o cara que é júnior, que está dando sangue com você todos os dias? Como é que você mistura essas duas coisas? Entendi. Então essa questão organizacional de hierarquia ali, ela é difícil, ela é complicada. E muitas vezes isso passa a hierarquia. Muitas vezes não é nem a hierarquia só formal, mas é o que a pessoa reconhece dentro dela. Ela fala, poxa, mas não faz sentido, eu estou aqui tem tanto tempo, vai chegar um cara aqui e vai entrar... É a hora de saber, cara, tem hora que eu sou protagonista, tem hora que eu sou coadjuvante. Não dá pra você ser protagonista toda hora. Você foi no momento no momento da empresa X, você foi aqui. Isso. Cara, agora às vezes é hora de você precisa ser liderado por um cara mais experiente que a gente vai ter que trazer do mercado. E para isso nós vamos ter que mudar muita coisa na estrutura. E isso é complicado. Isso é muito complicado. Show. Essa é uma dor do crescimento. Muito da hora. E outra também, que eu acho que para citar 3 aí para a turma, uma outra também que acho que eu lido com ela todos os dias é saber o que não fazer. Importante. Cara, conforme você vai crescendo o negócio, as oportunidades vão aparecendo. Pode crer. Então, cada vez mais você tem chance de fazer coisas novas. Você vê coisas passando. Exatamente. Explorar oportunidades adjacentes. E às vezes o segredo está no foco de você saber falar não e falar, cara, essa coisa aqui é o que a gente faz muito bem. Então acho que esse é um grande desafio também de saber falar não, especialmente vou falar o meu exemplo como líder. É bom que eu tenho um cara do lado aqui, que é o Telzão, que sabe objetivar e falar, cara, corta isso, vamos por esse caminho. Porque se deixar, você quer abraçar tudo, porque você acha que você consegue, né? Às vezes você acerta em uma, você fala, eu acerto em todas, mas não é bem assim. E você vai ver nos casos de sucesso, é muito estruturado. Então acho que no início o empreendedor, até pensando na sua audiência, no início o empreendedor começa, cara, vamos fazer tudo, eu vou cruzar, vou cabecear, vou fazer tudo que eu posso fazer. Depois o segredo é você dar um passo para trás, olhar de longe e falar assim, e agora, como é que eu organizo essas peças nesse jogo de xadrez? Potencializo melhor esse cara aqui que está precisando voar, tiro um pouco desse aqui que às vezes, cara, teve uma história legal, beleza, mas a gente precisa ajustar. Esse eu acho que é o grande desafio aí, são 3 coisas diferentes. Legal demais, Hernando. O segundo ponto que você trouxe, teve um convidado nosso aqui, que é o Breno, fundador da Tripelab, que ele mencionou que ele conta uma história de um cara que da Porta dos Fundos, que o Fábio Porchat, por muito tempo ali, foi o diretor da Porta dos Fundos, o CEO lá, levou a Porta dos Fundos até o patamar que a gente conhece hoje, com milhões de inscritos e tal. E ele fala que chega um momento, assim, numa entrevista, o Fábio Porchat fala isso, que ele fala,
pô, eu sou um cara criativo e tal, trouxe a Porta dos Fundos até aqui, show de bola, mas eu não sou CEO. Eu não sou CEO, eu não sou gestor de empresa, eu não sou um cara organizado, eu sou um cara de processos e eu acho que exemplifica bem, assim, e aí quando foi a Porta dos Fundos trouxe a direção profissionalizada para dentro da empresa. Isso é exatamente isso aí. Legal. É exatamente isso. E, Hernani, caminhando pro final já do nosso episódio, rápido, o papo é bom, passa voando. E a gente sempre gosta de pedir pros nossos convidados aqui darem uma dica cultural. Um livro, um filme, algo que você curta e queira dar de dica pra galera. Cara, vou falar o livro que eu tô lendo, TikTok Boom, do mesmo cara que escreveu um livro contando a história do YouTube, como que o YouTube mudou o setor televisivo. Fernandão tem experiência no TikTok, né? Tem. Fernandão tem. Bravo. Um abraço pro Fernandão. Um abraço pro Fernandão. Na hora que a gente, antes no processo seletivo do Fernandão, a gente falou, cara, grava uns TikToks aí pra gente ver. Tô brincando. Mas a gente viu o perfil dele no TikTok. Vai ter dancinha hoje, né? Com o Hernani. Mas, cara, esse livro é muito bom, que ele conta a história da ByteDance como um todo e vai caminhando. Então, acho que, não sei se é tão cultural, acho que sim, pô, nada mais, nada tão, né, acho que é isso. Hoje o TikTok molda a cultura, se eu vou pensar na música. As músicas que estão mais ouvidas hoje, só pra justificar minha decisão aí, porque tem gente que acha culto demais, e fala, pô, isso não é cultura, pô, então por que o top 1 do Spotify é uma música que é a dancinha lá da Virgínia com o Zé Felipe, que é do TikTok. Enfim, TikTok Boom aí, é muito bom o livro. E que mais? Qual que era outro? Filme? Você que sabe, o que você quiser deixar de dica. Cara, acho que... Breaking Bad, né? Depois de 6 anos, pra quem não assistiu. Pode ser uma boa, mas não, cara, dica cultural vocês vão descobrir nas dicas do final de semana do The News lá, a curadoria excelente. Que vocês vão ver toda sexta-feira. Se inscrevam aí, toda sexta a gente tem a gente tá gravando uma quinta, né? Não sei que dia que vai, mas... Fechou. Vai sempre às terças. Sempre às terças. Então, assina na terça que você está ouvindo isso aqui agora, que sexta-feira você vai ter 5 dicas culturais ou 6 bem legais. Depende da disposição dos redatores ali de colocar uma a mais ou uma a menos. Vocês vão ver. 5 no mínimo, eu garanto. Vocês vão adorar. E, Hernani, já engata aí, cara, onde que o pessoal acha o The News, onde que o pessoal pode se inscrever, vai estar tudo aí na descrição também, mas se você quiser divulgar as suas redes também, fica à vontade. Boa, thenewscc.com.br é o jeito mais fácil de encontrar, se não joga The News no Google, que o nosso SEO lá, o Google Ads, o Du, tem que ter conseguido colocar isso lá pra gente aparecer em primeiro. Se jogar newsletter deve aparecer também, deveria, caramba. Senão eu vou puxar a orelha do Du aí. Da hora. E Instagram do The News é o mesmo também, joga The News que vocês vão encontrar, cuidado com os outros Ds aí que não são nossos, que a turma usa. E o meu, Hernani Ferreira Júnior, no Instagram também, para quem quiser acompanhar, LinkedIn, tudo igual, Hernani Ferreira Júnior em todas as redes. É isso. Hernani, muito obrigado. Miguelzão, cara, eu que agradeço, valeu demais, super obrigado, foi um prazer imenso, obrigado pelo convite. Cara, para fechar, uma coisa que eu te falei aqui no início e vou repetir, acho que Pode Sonhar é um belíssimo nome, tá? Tem uma frase do Bill Clinton que fala que as nossas memórias sejam boas, mas que elas nunca sejam tão pesadas para impedir que a gente sonhe. Algo assim na tradução, depois a turma vê aí. Mas, cara, acho que o homem vive de sonhos e esse nome ele é muito legal por isso. Acho que se a gente não sonha... Sem sonho tudo perece. É isso. Né? Acho que tudo parte de um sonho e aí depois você vai construindo. Cara, muito obrigado. Feliz demais você ter vindo compartilhar tudo isso. Gratidão, do fundo do coração. Acho que foi muito valioso para mim e para todo mundo que está assistindo. Bom, que bom. Espero que seja útil pro pessoal aí. Com Obrigado certeza. Pelo convite. Parabéns pelo trabalho e que venham muitas feras aí para eu aprender também na hora que eu ouvir. Valeu, gente. Um abraço. Miguel, obrigado. Valeu, time. Então, turma, esse foi mais um episódio aqui do Pode Sonhar. Se você assistiu até aqui, não se esqueça de curtir, de comentar, de se inscrever aí no canal que, como vocês já sabem, toda terça às 7 horas da manhã, tamo aí no ar. Fechou? Até a próxima. Tamo junto.